A mensagem das parábolas, essência e finalidade das parábolas. As parábolas formam, sem dúvida, o núcleo essencial da pregação de Jesus. Mesmo com o passar dos tempos, elas nos tocam sempre com sua atualidade e sua humanidade. J. Jeremias, ao qual devemos um livro fundamental sobre as parábolas de Jesus, chamou a atenção para o fato de que a comparação das parábolas de Jesus com a linguagem em imagens do apóstolo São Paulo ou com as parábolas dos rabinos permite reconhecer uma particularidade expressamente pessoal, uma singular clareza e simplicidade, uma inaudita mestria da forma. Aqui sentimos de um modo absolutamente imediato, também a partir da particularidade na qual o texto aramaico transparece, a proximidade a Jesus, como ele vivia e ensinava. Mas, ao mesmo tempo, nos acontece, como aos contemporâneos de Jesus e aos seus discípulos, temos de lhe perguntar sempre o que é que ele nos quer dizer com cada uma das parábolas. O esforço pela correta compreensão das parábolas atravessa toda a história da Igreja. Inclusive, a exegese histórico-crítica teve de repetidamente corrigir-se e não nos pode oferecer nenhuma informação definitiva. Um dos maiores mestres da exegese crítica, Adolf Schultzer, introduziu uma nova fase de interpretação das parábolas com a sua obra em 2 volumes sobre as parábolas de Jesus, na qual, por assim dizer, parecia ter encontrado a fórmula definitiva para a sua compreensão. Schultzer começa por evidenciar energicamente a radical diferença entre alegoria e parábola. A alegoria teria surgido na cultura helenista como forma de interpretação de antigos textos religiosos importantes, os quais, da maneira como estavam, já não podiam ser assimilados. As suas afirmações foram explicadas então como formas veladas de um misterioso conteúdo que estava sob o sentido da palavra. Podia-se assim compreender a linguagem dos textos como um falar por imagens, que eram explicadas peça por peça, passo por passo, e deste modo se apresentavam como representações em imagens de uma visão filosófica que agora deveria aparecer com o seu conteúdo real. No ambiente de Jesus, a alegoria era o contato usual com discursos em imagens. Era tão natural que as parábolas fossem explicadas segundo este modelo como alegorias. Nos próprios evangelhos encontram-se múltiplas explicações alegóricas de parábolas, que são mesmo colocadas na boca de Jesus, como por exemplo, na parábola do semeador, cuja semente cai na estrada, entre as pedras, entre os espinhos, e até em terra fértil. Schultzer demarcou com rigor as parábolas de Jesus a respeito das alegorias. Elas não são propriamente alegorias, mas um pedaço da vida real, em que se trata apenas de um só pensamento, um único ponto emergente, que deve ser concebido do modo mais geral possível. Sendo assim, as explicações alegóricas colocadas na boca de Jesus são consideradas ingredientes posteriores correspondentes a um equívoco. O pensamento fundamental de Schultzer, a distinção entre alegoria e parábola, está como tal correto e foi logo acolhido por toda a investigação. Mas lentamente se tornaram sempre mais evidentes os limites da sua visão. Ainda que seja possível fundamentar a separação da parábola em relação à alegoria como tal, o mesmo não ocorre com a sua radical separação, nem histórica nem objetivamente.
O judaísmo também conhecia, principalmente na fase apocalíptica, o discurso alegórico. Parábola e alegoria podem sobrepor-se completamente. J. Jeremias mostrou que a palavra hebraica masal, parábola, enigma, envolve os mais diferentes gêneros. Parábola, comparação, alegoria, fábula, símbolo, figura fictícia, exemplo, modelo, motivo, fundamentação, desculpa, objeção, anedota. Já antes tinha a história das formas tentado avançar por meio da classificação das parábolas em categorias. Distinguia-se entre imagem, comparação, parábola, alegoria, exemplos. Se já a fixação do gênero literário da parábola, um determinado tipo literário, era falsa, mais ainda está ultrapassado o modo como Jülicher julgava poder fixar o ponto emergente, do qual tudo dependeria da parábola. 2 exemplos podem ser suficientes. A parábola do homem rico e do pobre Lázaro. Queria dizer, o homem, mesmo mais rico, está em cada momento dependente do poder e da graça de Deus. O ponto emergente da parábola do louco rico seria a exploração decidida do presente como condição para um futuro feliz. J. Jeremias comenta a propósito com razão. As parábolas anunciam a verdadeira humanidade religiosa. Do seu escatológico ímpeto nada resta. Imperceptivelmente Jesus torna-se apóstolo do progresso, um mestre de sabedoria que grava máximas éticas e uma teologia exemplificada em quadros e em histórias que se podem fixar. Mas ele não era isto. De um modo mais dramático, expressa-se C.W.F. Smith. Ninguém crucificaria um mestre que conta histórias agradáveis para fortalecer a inteligência. Conto isto aqui tão detalhadamente porque nos permite lançar um olhar para os limites da exegese liberal, que era vista no seu tempo como o ponto mais elevado e não superável de uma ciência religiosa e de uma segurança histórica, e para a qual também exegéticos católicos olham com inveja e admiração. Já no Sermão da Montanha vimos que este tipo de explicação já faz de Jesus um moralista, um mestre de uma moral iluminista individualista. Apesar de todo o significado da visão histórica, permanece escasso na sua teologia e não se aproxima de modo nenhum da figura real de Jesus. Jülicher, que tinha concebido o ponto emergente de um modo totalmente humanista, a partir do espírito do seu tempo, mais tarde o identificou com a escatologia próxima. Em última instância, todas as parábolas acabaram por anunciar a proximidade temporal do escatom iminente do reino de Deus. Mas também assim violenta-se a maior parte dos textos. A orientação para a escatologia próxima só de um modo artificial se pode enxertar em muitas parábolas. A este respeito, J. Jeremias evidenciou com razão que cada parábola tem o seu próprio contexto e a sua respectiva afirmação. Neste sentido, colocou em evidência no seu livro sobre as parábolas 9 pontos temáticos importantes, e assim admitiu a procura de uma linha comum na busca de um ponto absolutamente interior e principal da mensagem de Jesus. Jeremias sabe que com isto depende do exegeta inglês C.H. Dodd, mas distancia-se ao mesmo tempo dele num ponto essencial. Dodd fez da orientação das parábolas para o tema do reino de Deus, da soberania de Deus,
o ponto central de sua exegese, mas rejeita a concepção da escatologia próxima do exegeta alemão e liga a escatologia com cristologia. O reino chega na pessoa de Jesus. À medida que as parábolas apontam para o reino, apontam para ele como a verdadeira figura do reino. Jeremias julgava não poder admitir esta posição da escatologia realizada, como Dode o designava, e fala em vez disso de uma escatologia em realização. Conserva, no entanto, mesmo que talvez amor ter sido o pensamento fundamental do exegeta alemão, de que Jesus anunciou a proximidade temporal da vinda do reino de Deus, e que de modos diferentes a apresentou aos ouvintes. O vínculo entre cristologia e escatologia é de novo amortecido. Permanece a questão acerca do que o ouvinte deveria reter de tudo isto 2000 anos depois. Ele deve, em todo caso, considerar o horizonte de proximidade escatológica de então como um erro, porque o reino de Deus, no sentido de uma mudança radical do mundo, não chegou, e ele também não pode apropriar-se deste pensamento para hoje. Todas as nossas reflexões até agora nos levaram a reconhecer a imediata expectativa do fim dos tempos como aspecto da primitiva recepção da mensagem de Jesus. Mas ao mesmo tempo se tornou claro que não se pôde colocá-lo de modo nenhum sobre todas as palavras de Jesus, nem erigi-lo como o tema autêntico da mensagem. Dode estava muito mais na esteira da real inclinação dos textos, mais especificamente no Sermão da Montanha, mas também na explicação do Pai Nosso. Vimos que o tema mais profundo da pregação de Jesus era o seu próprio mistério, o mistério do Filho, no qual Deus está entre nós e cumpre a sua palavra, que ele anuncia que o reino de Deus está para chegar e que vem na sua pessoa. Sob este aspecto devemos, no essencial, dar razão a Dode. Sim, o Sermão da Montanha de Jesus é escatológico, no sentido em que o reino de Deus se realiza na sua vinda. Jesus é mesmo, já tendo vindo, aquele que todavia, ao longo de toda a história, ainda há de vir. Desta vinda é que em última instância ele fala para nós. Por isso podemos concordar inteiramente com as últimas palavras do livro de Jeremias. O dia da graça do Senhor começou. De fato, apareceu aquele cuja glória escondida sob cada palavra e sob cada parábola brilha, o Salvador. Se podemos conceber todas as parábolas como convites escondidos e dispostos em diversas camadas para a fé, nele, como o reino de Deus em pessoa, então se depara no nosso caminho uma palavra de Jesus que nos irrita. Todos os 3 evangelhos sinóticos contam-nos que Jesus, à pergunta dos discípulos sobre o sentido da parábola do semeador, terá dado uma resposta geral sobre o sentido da pregação em parábolas. No centro dessa resposta de Jesus está uma palavra retirada de Isaías, que os sinóticos transmitem em diversos modos de leitura. O texto de São Marcos diz assim, na tradução cuidadosamente fundamentada de J. Jeremias: a vós, isto é, ao círculo dos discípulos, ofereceu Deus o mistério do reino de Deus, mas aos outros que estão de fora é tudo em enigmas, de modo que, como está escrito, vejam e no entanto não vejam, ouçam e no entanto não compreendam. Não aconteça que se convertam e que Deus lhes perdoe. O que é que isso significa? Será que as parábolas do Senhor servem para tornar a sua mensagem inacessível
e para reservá-la apenas para um pequeno círculo de eleitos, aos quais ele mesmo as explica? Será que as parábolas não querem abrir, mas sim fechar? Será que Deus é partidário e não quer o todos, mas apenas uma elite? Se queremos compreender a palavra misteriosa do Senhor, devemos lê-la a partir de Isaías, que ele cita, e devemos lê-la também a partir do seu caminho, cuja saída ele conhece. Jesus, com esta palavra, coloca-se na linha dos profetas. O seu destino é o destino dos profetas. A palavra de Isaías é, no seu todo, ainda mais severa e assustadora do que o resumo citado por Jesus. No livro de Isaías disse: obceca o coração deste povo, ensurdece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não veja nada com seus olhos, não ouça com seus ouvidos, não entenda com seu coração, e não se cure de novo. O profeta fracassa. A sua mensagem contradiz demasiado a opinião geral, os hábitos de vida adquiridos. Só por meio do seu fracasso é que a sua palavra há de tornar-se eficaz. Esse fracasso do profeta permanece como questão obscura ao longo de toda a história de Israel e repete-se, de algum modo, sempre na história da humanidade. Este é também, antes de mais nada, o destino de Jesus de Nazaré. Ele termina na cruz, mas precisamente a partir da cruz vem a grande fecundidade. E estabelece-se agora inesperadamente também a relação com a parábola da semente, em cujo contexto se encontra nos sinóticos a palavra de Jesus. É surpreendente o significado que a imagem da semente assume no conjunto da mensagem de Jesus. O tempo de Jesus, o tempo dos discípulos, é tempo de semear e tempo da semente. O reino de Deus está presente como a semente. A semente é vista exteriormente algo pequeno, pode passar despercebida. A amostra, imagem do reino de Deus, é a mais pequena das sementes e, no entanto, traz em si uma grande árvore. A semente é presente de algo futuro. Na semente, o que há de vir já está aí de um modo escondido. Ela é presente de esperança. O Senhor resumiu as diversas parábolas da semente no domingo de Ramos e revelou seu sentido. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanece sozinho, mas se morre, dá muito fruto. Ele mesmo é a semente. O seu fracasso na cruz é precisamente o caminho para chegar a todos, dos poucos aos muitos. E eu, quando for elevado da terra, hei de atrair todos a mim. O fracasso dos profetas, o seu fracasso, aparece aqui noutra luz. É precisamente o caminho para onde eles hão de se converter e serão perdoados por Deus. Este é justamente o modo como agora todos os olhos e todos os ouvidos serão abertos. Na cruz, as parábolas são decifradas. Nos discursos de despedidas, o Senhor diz a propósito: eu vos disse isto em parábolas, um discurso velado. Chega a hora na qual já não vos falarei de um modo velado, mas sim abertamente vos anunciarei o Pai. Isto, camufladamente, as parábolas falam do mistério da cruz. Elas não falam apenas disso, elas lhe pertencem. E efetivamente, precisamente, porque elas permitem abrigar o mistério divino de Jesus, levam à contradição. E justamente onde elas alcançam uma máxima inteligibilidade, como na parábola dos vinhateiros infiéis,
torna-se estações para a cruz. Nas parábolas, Jesus não é apenas o semeador, mas espalha a semente da palavra de Deus, mas também é a semente que cai na terra para morrer e assim produzir frutos. É deste modo que o inquietante esclarecimento de Jesus sobre o sentido das suas parábolas nos conduz para o seu sentido mais profundo, apenas se lermos como é correto, a partir da essência da palavra de Deus escrita, a Bíblia, e especialmente os Evangelhos, como uma unidade, como um todo, que exprime em todas as suas camadas históricas uma mensagem que está interiormente interligada. Talvez valha a pena, porém, depois desse esclarecimento totalmente teológico, conseguido com base na Bíblia, lançar um olhar para as parábolas também a partir do seu aspecto especificamente humano. O que é exatamente uma parábola? O que é que ela quer contar? Ora, cada educador, cada mestre que queira transmitir conhecimentos aos seus ouvintes, sempre há de servir-se também de exemplos, de parábolas. Por meio do exemplo, o mestre aproxima do seu pensamento uma realidade que até então permanece longe do ângulo de visão dos seus interlocutores. Ele quer mostrar como algo transparece numa realidade que pertence ao seu campo de experiência, de que até então se não tinham apercebido. Por meio da parábola, aproxima dos ouvintes o que está longe, de tal modo que chegam até o desconhecido através da ponte da parábola. Trata aqui de um duplo movimento. Por um lado, a parábola traz o que está longe para a proximidade dos ouvintes. Por outro lado, o ouvinte é ele mesmo, deste modo, posto a caminho. A dinâmica interior da parábola, a interior autossuperação da imagem escondida, convida-o a confiar-se a essa dinâmica e a avançar para além do seu anterior horizonte, a aprender e a compreender o até agora desconhecido. Mas isso significa que a parábola exige a colaboração do aprendiz, ao qual não somente se traz alguma informação, mas ele mesmo deve acolher o próprio movimento da parábola e seguir com este movimento. Neste momento surge também a problemática da parábola. Pode dar-se a incapacidade de descobrir a sua dinâmica e de se deixar conduzir por ela. Pode dar-se principalmente se se trata de parábolas que tocam a existência e a mudam, a falta de vontade de se deixar entrar no movimento exigido. E assim nos aproximamos de novo da palavra do Senhor sobre o ver e não ver, o ouvir e não compreender. De fato, Jesus não nos quer transmitir uns quaisquer conhecimentos abstratos que não iriam até o fundo de nós mesmos. Ele quer conduzir-nos ao mistério de Deus, para a luz que os nossos olhos não suportam e do qual fugimos. Para que isso nos seja acessível, ele mostra a transparência da luz divina nas coisas deste mundo e nas realidades do nosso cotidiano. Por meio do cotidiano, ele quer nos mostrar o autêntico fundamento de todas as coisas, e assim a verdadeira direção que devemos todos os dias acertar para andarmos de um modo correto. Ele nos mostra Deus, não um Deus abstrato, mas o Deus que age, que entra na nossa vida e que nos quer tomar pela mão. Por meio do cotidiano, ele nos mostra quem nós somos e o que, por conseguinte, temos de fazer. Ele nos transmite um conhecimento muito ambicioso, que não nos traz apenas um novo saber, mas que altera a nossa vida. É um conhecimento que nos presenteia ao dizer-nos:
Deus está a caminho para ir ter contigo, mas é também um conhecimento exigente. Crê e deixa-te conduzir pela fé. Deste modo, a possibilidade da recusa é muito atual. Falta à parábola a necessária evidência. São possíveis milhares de objeções razoáveis, não só na geração de Jesus, mas ao longo de todas as gerações, hoje talvez mais do que nunca. De fato, elaboramos um conceito de realidade que exclui a transparência do real para Deus. Como real vale apenas o experimentalmente verificável. Deus não se deixa forçar na experimentação. Ele censura na geração do deserto precisamente isto. Lá os vossos pais tentaram-me, quiseram forçar-me a experiência, provaram-me embora tivessem visto as minhas obras. Deus não pode absolutamente transparecer, assim diz o moderno conceito de realidade. E por isso é que não pode ser aceita a exigência que ele nos faz. Acreditar nele como Deus e viver de acordo com isto parece-nos totalmente impossível de exigir. Nessa situação, as parábolas conduzem então na realidade ao não saber e ao não compreender, a dureza do coração. Mas assim as parábolas são, em última instância, expressão da ocultação de Deus neste mundo e de como o conhecimento de Deus reclama o homem todo. Conhecimento que não pode dar-se sem conversão. De fato, no mundo marcado pelo pecado, o peso, o centro de gravidade da nossa vida é caracterizado pela prisão no eu e no anonimato, que deve ser rompida para um novo amor, no qual nos desloca para o outro campo de gravidade e nos permite viver de um modo novo. O conhecimento de Deus não é, neste sentido, possível sem o dom do amor de Deus, tornando-se visível, mas também o presente que se aceite. Neste sentido, aparece nas parábolas a essência da mensagem de Jesus. Deste modo, o mistério da cruz já está interiormente inscrito na essência das parábolas. 3 grandes parábolas narrativas de São Lucas. Mesmo que quisesse explicar apenas uma parte significativa das parábolas de Jesus, isso ultrapassaria limites desse livro. Por isso vou limitar-me às 3 grandes parábolas narrativas do Evangelho de São Lucas, cuja beleza e profundidade tocaram espontaneamente mesmo não crentes. A história do samaritano, a parábola dos 2 irmãos e a narração do libertino rico e do Lázaro pobre. O samaritano misericordioso. Na história do samaritano misericordioso, trata-se da questão fundamental do homem. Um escriba, portanto mestre em exegese, pergunta ao Senhor: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? O evangelista diz a propósito que o escriba dirigiu esta pergunta a Jesus para o experimentar. Por ser formado nas Escrituras, ele mesmo sabe a resposta que a Escritura dá a esta pergunta, mas ele quer saber o que este profeta, sem estudo da Bíblia, diria a esse respeito. O Senhor remete-o muito simplesmente para a Escritura, que ele conhece, e deixa que o próprio escriba dê a resposta. O escriba o faz de um modo muito preciso, numa ligação do Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, com o Levítico capítulo 19, versículo 8. Tu deves amar o Senhor teu Deus com todo o coração, com todas as tuas forças e com todos os teus pensamentos, e deves amar o teu próximo como a ti mesmo. Sobre essa questão, Jesus não ensina outra coisa a não ser a Torá,
cujo sentido está todo contido neste duplo mandamento. Mas agora o escriba, que conhecia perfeitamente a resposta à pergunta por ele mesmo formulada, devia justificar-se. A palavra da Escritura é evidente, mas a maneira como deve ser aplicada na prática da vida levanta algumas questões, que eram muito debatidas na escola e também na própria vida. A questão concreta diz: quem é então o próximo? A resposta corrente, que pode também apoiar-se em textos da Escritura, dizia que pelo próximo se entendia o concidadão. O povo forma uma comunidade solidária, na qual todos são responsáveis uns pelos outros, onde cada um é mantido pelo todo e deve considerar o outro como a si mesmo, como parte de um todo, do qual recebe o espaço da sua vida. Então os estrangeiros, sendo homens que pertencem a outro povo, não são o próximo? Isso era de novo contra a Escritura, a qual precisamente incitava também o amor ao estrangeiro, recordando que Israel mesmo vivera no Egito como estrangeiro. No entanto, permanecia debatendo-se até onde os limites deviam ser levados. Em geral, consideravam-se como pertencentes à comunidade solidária e, portanto, como próximos os ocupantes que viviam no meio do povo. Outras limitações do conceito próximo eram também muito divulgadas. Um dito dos rabinos ensinava que não era preciso considerar como próximos hereges, traidores e infiéis. Era também considerado que os samaritanos, que pouco antes, entre os anos 6 e 9, tinham profanado o átrio do Templo de Jerusalém, precisamente nos dias da festa da Páscoa, espalhando ossos humanos, não eram considerados próximos. A esta pergunta tão concreta, Jesus responde então com a parábola do homem que caiu nas mãos dos ladrões no caminho que vai de Jerusalém para Jericó, e que foi abandonado, saqueado e quase morto ao lado da estrada. Esta era uma história absolutamente real, visto que ao longo daquele caminho aconteciam regularmente assaltos como este. Um sacerdote e um levita, conhecedores da lei, que conheciam a questão da salvação e que a serviam por profissão, passaram por ali e não prestaram atenção no ocorrido. Estes não deviam necessariamente ser pessoas duras de coração. Talvez tivessem medo e por isso procuravam o mais depressa possível chegar à cidade. Talvez fossem pessoas sem habilidade e não soubessem como fazer para ajudar. Além do que parecia que já nada mais havia que se pudesse fazer. Então aparece no caminho samaritano, provavelmente um comerciante que tinha de passar por essa estrada muitas vezes e era conhecido do proprietário da estalagem mais próxima. Um samaritano, portanto, alguém que não pertence à comunidade solitária de Israel e não precisava, consequentemente, olhar para o assaltado como seu próximo. A propósito, é preciso recordar que o evangelista, alguns capítulos antes, tinha contado que Jesus, no caminho para Jerusalém, enviara diante de si mensageiros que foram a uma localidade de samaritanos e quiseram procurar lá alojamento para ele, mas não o acolheram porque ia a caminho de Jerusalém. Os filhos do trovão, Tiago e João, desgostosos, tinham por causa disso dito ao Senhor: Senhor, devemos ordenar que venha fogo do céu para que os aniquile? Mas o Senhor não lhes permitiu. Encontraram alojamento noutra localidade. Aqui entra em ação o samaritano. O que vai fazer? Não pergunta a respeito do raio de extensão dos seus deveres de solidariedade, nem sequer sobre
merecimentos para a vida eterna. Acontece algo completamente diferente. O seu coração como que se rasga. O Evangelho usa a palavra que originalmente em hebraico se referia ao corpo materno e à relação materna. Ele é atingido nas suas entranhas, na sua alma, ao ver este homem assim. Foi tomado de compaixão. Traduzimos hoje, atenuando assim a originária vitalidade do texto. Por meio da luz fulminante da misericórdia que alcança a sua alma, torna-se ele mesmo próximo, para além das perguntas e dos perigos. Neste ponto, a questão vai em outra direção. Já não se trata de saber quem é o meu próximo ou não. Trata-se de mim mesmo. Eu tenho de me tornar próximo, porque o outro conta comigo como eu mesmo. Se a pergunta tivesse sido assim formulada, o samaritano é também meu próximo? Naquela situação a resposta teria sido claramente negativa. Mas agora Jesus coloca a questão ao contrário. O samaritano, o estrangeiro, faz-se a si mesmo próximo e mostra-me que é a partir do meu interior que eu devo aprender a ser próximo e que eu trago a resposta já em mim. Eu devo ser alguém que ama, alguém cujo coração está aberto à comoção perante a necessidade do outro. Então eu encontro o meu próximo, ou melhor, serei encontrado por ele. Helmut Kuhlmann, na sua explicação da parábola, vai certamente muito além do sentido literal da palavra e caracteriza oportunamente a radicalidade da sua afirmação quando escreve: a amizade política baseia-se na igualdade dos parceiros. A parábola simbólica do samaritano, pelo contrário, sublinha a radical desigualdade. O samaritano, como estrangeiro, enfrenta o outro que é anônimo, presta ajuda à vítima abandonada de um assalto de ladrões. A ágape, assim nos dá a entender a parábola, ataca diretamente todas as ordens políticas com seu princípio dominante do ut des, e caracteriza-se assim como uma grandeza sobrenatural. De acordo com seu princípio, não se encontra apenas para além dessas ordens, mas a si mesma se entende com a sua inversão. Os últimos devem ser os primeiros, e os mansos possuirão a terra. Uma coisa é clara: aparece uma nova universalidade, que tem a sua origem no fato de eu já ser interiormente irmão de todos aqueles que encontro e que precisam da minha ajuda. É óbvia a atualidade da parábola. Se a traduzirmos nas dimensões da história do mundo, veremos como nos dizem respeito os povos da África, que lá jazem explorados e saqueados. Veremos então como eles são nossos próximos, como também o nosso estilo de vida, a nossa história, na qual nos movemos, o saqueou e o saqueia. A isto pertence também o fato de que os ferimos na alma. Em vez de lhe darmos Deus, o Deus que em Cristo se aproxima de nós, e assim acolhermos tudo o que é preciso e grande nas suas próprias tradições, e levá-lo à perfeição, levamos o cinismo de um mundo sem Deus, no qual tudo depende do poder e do proveito. Destruímos os critérios morais de tal modo que se tornaram evidentes a corrupção e a vontade pelo poder sem escrúpulos. Isso vale não apenas para a África. Sim, temos ajudas materiais para dar e temos de provar a nossa própria forma de vida. No entanto, damos muito pouco se dermos apenas coisas materiais. E não encontramos também, por acaso, à nossa volta, pessoas saqueadas e destroçadas? As vítimas das drogas, do comércio de seres humanos, do turismo sexual,
homens interiormente destruídos que estão vazios no meio de uma riqueza material. Tudo isso nos diz respeito e nos chama para termos olhar e coração para o próximo e também a coragem para o amor fraterno. Pois, como foi dito, o sacerdote e o levita seguiram diante talvez mais por temor do que por indiferença. De novo, e a partir do interior, é que havemos de aprender o risco da bondade. Só havemos de poder fazer isso se nós mesmos formos bons, a começar de dentro. Se a começar de dentro formos próximos, e então estivermos atentos ao modo do serviço que nos é exigido no nosso ambiente e no raio maior da nossa vida, e que a nós possivelmente a partir daí nos é confiado nova tarefa. Os padres da Igreja leram a parábola cristologicamente. Poderia dizer-se, isso é uma alegoria, portanto, uma interpretação que passa ao lado do texto. Mas se pensarmos que em todas as parábolas e de modos diferentes, o Senhor nos quer convidar para a fé no reino de Deus, que Ele mesmo é, então, uma explicação cristológica, não está totalmente desprovida de sentido. Ela corresponde, de algum modo, a uma potencialidade interior do texto e pode ser um fruto que cresce a partir de uma semente. Os padres da Igreja veem a parábola em toda a amplitude da história do mundo. O homem que jaz quase morto e espoliado ao lado da estrada não seria uma imagem de Adão e do homem em si, que verdadeiramente caiu nas mãos dos ladrões? Não é verdade que o homem, esta criatura, está aí ao longo de toda a história, alienado, destroçado, maltratado? A grande massa da humanidade viveu quase sempre na opressão e inversamente aos opressores. São eles, então, a verdadeira imagem do homem, ou serão antes a sua desfiguração, uma degradação do homem? Karl Marx descreveu de um modo drástico a alienação do homem, embora não tenha atingido a profundidade autêntica da alienação, porque a pensou apenas em termos materiais. Forneceu, no entanto, um quadro visível para o homem que caiu nas mãos dos ladrões. A teologia medieval concebeu as duas informações da parábola sobre o estado do homem destroçado como afirmação fundamental antropológica. Da vítima do assalto, disse, por outro lado, que foi espoliado, e por outro que foi ferido quase até a morte. Os escolásticos referem isso a duas dimensões da alienação do homem. Ele é spoliatus supernaturalibus e vulneratus naturalibus. Dizem eles, é despojado do brilho da graça sobrenatural que lhe fora dada e ferido na sua natureza. Ora, isto é alegoria, que certamente vai além do sentido literal da palavra, mas em todo caso uma tentativa de precisar a dupla ferida que pesa na história da humanidade. A estrada de Jerusalém para Jericó aparece como a imagem da história do mundo. O quase morto que jaz ao lado da estrada é a imagem da humanidade. Sacerdotes e levitas passam ao lado apenas do que é próprio da história, das suas culturas e legiões, não vem salvação nenhuma. Se o assaltado é a imagem do homem como tal, então o samaritano só pode ser a imagem de Jesus Cristo. O próprio Deus, que para nós é o estranho e o distante, abriu-se para assumir em si a sua criatura ferida. Deus, o distante, fez-se próximo em Jesus Cristo. Ele derrama azeite e vinho nas nossas feridas, onde pode ver-se uma imagem do dom santificante dos sacramentos. E Ele nos conduz à estalagem, à igreja, onde nos manda tratar
e também deixa o dinheiro para os custos do tratamento. Cada um dos passos da alegoria, que variam segundo os padres, podemos deixar tranquilamente à parte. Mas a grande visão de que o homem jaz alienado e sem ajuda nas estradas da história, e de que o próprio Deus em Jesus Cristo se fez seu próximo. Esta devemos reter tranquilamente como uma profunda dimensão da parábola que nos diz respeito. De fato, o intenso imperativo que se encontra na parábola não será assim amortecido, mas sim levado à sua total grandeza. Só assim é que o homem, tema do amor, que constitui o ponto autêntico do texto, alcança toda a sua extensão, pois só assim é que percebemos que todos precisamos do amor de Deus, que se oferece e que redime, de modo que também nós possamos tornar-nos capazes de amar. Percebemos que precisamos sempre de Deus, que se fez nosso próximo, para que possamos também ser próximos. Ambas as figuras dizem, portanto, respeito a cada homem, cada um está alienado, precisamente também alienado do amor, que é a essência do brilho sobrenatural do qual fomos roubados. Cada um deve ser, antes de mais nada, curado e agraciado. Cada um deve também se tornar samaritano, seguir Cristo e tornar-se como Ele. Só assim é que vivemos corretamente. Então vivemos corretamente se formos semelhantes àquele que primeiro nos amou. A parábola dos dois irmãos, o filho pródigo e o que ficou em casa, e do pai bondoso. Essa, que é talvez a mais bela parábola de Jesus, é conhecida com o nome de parábola do filho pródigo. De fato, a figura do filho perdido é tão impressionantemente descrita e o seu destino, tanto no bem como no mal, vai tão diretamente ao coração que ela deve aparecer como centro autêntico do texto. A parábola, porém, tem na realidade três personagens principais. J. Jeremias e outro propuseram que seria melhor designá-la como a parábola do Pai bondoso. Ela seria o autêntico centro do texto. P. Grelot, por sua vez, chamou a atenção para a figura do segundo irmão como totalmente essencial e, a partir disso, era da opinião, com razão, parece-me, de que a designação mais adequada seria a parábola dos dois irmãos. Isso resulta, em primeiro lugar, da situação a qual a parábola responde. Ela é em São Lucas assim representada. Todos os publicanos e pecadores vinham ter com ele para o escutarem. Os fariseus e os escribas irritaram-se e responderam: ele se dá com os pecadores e até come com eles. Encontramos aqui dois grupos, dois irmãos, publicanos e pecadores, fariseus e escribas. Jesus responde-lhes com três parábolas. Assim como a das 99 ovelhas que ficaram em casa e a ovelha perdida, com a parábola da dracma perdida, e finalmente acrescenta outra e diz: um homem tinha dois filhos. Trata-se, portanto, dos dois. Com isso, o Senhor agarra uma tradição muito antiga. A temática dos dois irmãos percorre todo o Antigo Testamento, a começar com Caim e Abel, passando por Ismael e Isaque, até Esaú e Jacó, e espalha-se de um outro modo de novo na relação dos 11 filhos de Jacó com o que se refere a José. Na tradição das eleições domina uma notável dialética entre os dois irmãos, que permanece no Antigo Testamento como uma questão aberta. Jesus retomou essa temática numa nova hora de ação de Deus na história e imprimiu-lhe um novo rumo. Em São Mateus encontra-se um texto semelhante à nossa parábola dos dois irmãos.
Um declara que quer fazer a vontade do Pai, mas não a realiza. O outro diz não à vontade do Pai, mas depois se arrepende e realiza aquilo de que tinha sido encarregado. Também aqui se trata da relação dos pecadores e dos fariseus. Também aqui o texto, em última instância, apela a um novo sim para o chamado de Deus. Mas procuremos então agora seguir a parábola passo a passo. Lá está em primeiro lugar a figura do filho pródigo, mas logo no princípio vemos também a grandeza do coração do pai. Ele atende ao desejo do filho mais novo pela sua parte da riqueza e divide a herança. Dá ao filho a liberdade. Ele pode imaginar que o filho mais novo vai fazer, mas deixa-lhe o caminho livre. O filho vai para uma terra distante. Os padres da Igreja viram aqui principalmente o interior alinhamento do mundo do Pai, o mundo de Deus, a ruptura interior da relação, a extensão do afastamento de que é próprio e do que é autêntico. O filho esbanja sua herança, ele quer simplesmente gozar, quer saborear a vida até o extremo, ter, segundo o seu pensamento, uma vida em plenitude. Não quer estar submetido a mais nenhum mandamento, a mais nenhuma autoridade. Ele procura a radical liberdade, quer apenas viver para si mesmo, sente-se totalmente autônomo. É difícil para nós ver aqui também o espírito da moderna rebelião contra Deus e contra sua lei, o abandono de tudo que até agora se tinha alcançado e a caminhada para a liberdade sem limites. A palavra grega que está na parábola para a fortuna esbanjada significa, na linguagem da filosofia grega, essência. O pródigo esbanja sua essência a si mesmo. No fim está tudo gasto. Então aquele que se tornara totalmente livre torna-se agora escravo. Guardador de porcos que seria feliz se recebesse o comer dos porcos como alimento. O homem que entende a liberdade como radical arbitrariedade da própria vida e do próprio caminho vive na mentira, pois o homem, por essência, faz parte de um convívio. A sua liberdade é uma liberdade compartilhada. A sua essência traz em si mesma instrução e norma. E assim a liberdade seria esta interior unidade. Por isso, uma falsa autonomia conduz à escravatura. A história mostrou isso claramente. Para os judeus, o porco é um animal impuro. Servir aos porcos é então a expressão da extrema alienação e da extrema miséria do homem. O totalmente livre tornou-se um escravo miserável. Neste momento ocorre a mudança. O pródigo percebe que está perdido, que na casa de seu pai é que era livre, e que os servos do seu pai são mais livres do que ele, que tinha julgado ser totalmente livre quando tomou sua herança e partiu. Entrou em si mesmo, diz o Evangelho, e parece aqui com uma palavra vinda de uma terra distante, o pensamento filosófico dos padres da Igreja. Longe de casa, vivendo longe da sua origem, este homem tinha também se afastado de si mesmo. Ele vivia longe da verdade da sua existência. A sua mudança, a sua conversão, consiste em que ele reconhece, se concebe como alienado, que realmente foi para o estrangeiro e que agora regressa a si mesmo. E em si mesmo ele encontra a indicação do caminho para o Pai, para a verdadeira liberdade de um filho. As palavras que ele preparou para o seu regresso permitem-nos reconhecer a peregrinação interior que ele então atravessa. Ela é um estar a caminho da existência que agora, atravessando todos os desertos, se dirige para casa, para si mesmo.
Com esta explicação existencial do caminho de casa, os padres da Igreja explicam-nos também o que é conversão, que dores e que interiores purificações envolve, e devemos dizer tranquilamente que, assim, eles compreenderam corretamente a essência da parábola, e assim nos ajudam a reconhecer a sua atualidade. O pai vê o filho de longe e vai ao seu encontro. Ele ouve a confissão do filho e vê assim o caminho interior que o filho percorreu. Vê que este encontrou o caminho da verdadeira liberdade. Por isso o pai não o deixa acabar de falar, abraça-o e beija-o e manda preparar um grande banquete de alegria. É alegria porque o filho que estava morto, quando partiu com a sua fortuna e que agora vive, ressuscitou. Estava perdido e foi de novo encontrado. Os padres da Igreja colocaram todo o seu amor na explicação desta cena. O filho perdido torna-se para eles a imagem do homem em si, de Adão, que somos todos, daquele Adão de que Deus foi ao encontro e que agora acolheu de novo na sua casa. Na parábola, o pai encarrega os criados de trazerem depressa o melhor vestido. Para os padres da Igreja, este melhor vestido é a referência ao vestido perdido da graça, com o qual o homem tinha sido vestido no princípio e que tinha perdido no pecado. Agora lhe é oferecido de novo este melhor vestido, o vestido do Filho. Na festa que é então organizada, eles veem uma imagem da festa da fé, da Eucaristia festiva, na qual é antecipada a eterna refeição festiva. Literalmente, segundo o texto grego, o primeiro irmão a regressar para casa ouve sinfonias e coros. De novo, para os padres, uma imagem para a sinfonia da fé, que transforma o ser cristão em alegria e em festa. Agora, o essencial do texto não está certamente neste pormenor. O essencial é agora claramente a figura do Pai. É porventura compreensível? Pode e deve um pai agir assim? Piglilot chamou a atenção para o fato de que Jesus aqui fala totalmente com base no Antigo Testamento. O modelo desta visão de Deus, do Pai, encontra-se em Oséias. Fala-se em primeiro lugar da eleição de Israel e da sua traição. O meu povo persiste na infidelidade. Chamam por Baal, mas ele não os ajuda. Mas Deus vê também como este povo está destroçado, como a espada brame nas suas cidades. E acontece exatamente o que é descrito na nossa parábola. Como é que eu poderia abandonar-te, Efraim? Como é que eu poderia entregar-te, Israel? O meu coração volta-se contra mim. A minha compaixão inflama-me. Não posso executar a minha ardente ira, e não posso aniquilar outra vez Efraim. Porque eu sou Deus, não um homem, o Santo no meio de ti. É porque Deus é Deus, o Santo, que ele age assim, como nenhum homem poderia agir. Deus tem um coração, e este coração volta-se, por assim dizer, contra ele mesmo. Encontramos aqui no profeta, como no Evangelho, a palavra de compaixão que é expressa como a imagem do corpo materno. O coração de Deus transforma a ira e muda o castigo em perdão. Para os cristãos, levanta-se agora a questão: onde se encaixa aqui Jesus Cristo? Na parábola somente aparece o Pai. Falta a cristologia na parábola? Santo Agostinho tentou acrescentar a cristologia, onde se diz que o Pai abraçou o Filho. O abraço do Pai é o Filho, diz. E aqui teria podido basear-se em Santo Irineu, que caracteriza o Filho e o Espírito como as duas mãos do Pai.
O abraço do Pai é o Filho, quando Ele coloca este abraço nos nossos ombros, como seu doce jugo. Então não é nenhum peso nos carregar, mas sim um gesto de amorosa aceitação. O jugo deste braço não é peso que nós devemos carregar, mas oferta do amor que nos leva e que nos torna nós mesmos filhos. Esta é uma lindíssima explicação, mas mesmo assim alegoria, que claramente vai além do texto. Pi Grilot encontrou uma interpretação que é mais de acordo com o texto e que conduz a ainda maior profundidade. Ele chama atenção para o fato de que Jesus, com as anteriores parábolas, justifica com o comportamento do Pai a sua própria bondade a respeito dos pecadores, a sua aceitação dos pecadores. Jesus torna assim como seu comportamento a relação mesma daquele que ele chamou de Pai. O olhar com o contexto histórico da parábola mostra por si mesma uma cristologia implícita. A sua paixão e a sua ressurreição fortalecem ainda mais este aspecto. Como Deus mostrou seu amor misericordioso para com os pecadores? Porque Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Jesus não pode entrar no campo narrativo da parábola, porque Ele vive na identificação com o Pai Celeste. Refere o seu comportamento ao do Pai. O Cristo ressuscitado permanece hoje neste ponto, na mesma situação que Jesus de Nazaré, durante o tempo do seu serviço terreno. Na realidade, Jesus justifica nesta parábola o seu comportamento à medida que o reconduz ao do Pai, que o identifica com Ele. Deste modo, através da figura do Pai, Cristo está no meio da parábola como a concreta realização da ação paterna. Agora entra em ação o filho mais velho. Ele regressa à casa vindo do trabalho no campo. Ouve a festa em casa, informa-se acerca da causa da festa e fica muito zangado. Ele não pode simplesmente achar justo que a este vadio que dissipou com prostitutas toda a sua fortuna, o bem do pai, agora sem prova nem tempo de penitência, imediatamente com brilhante esplendor, lhe seja oferecida uma festa. Isto contradiz o seu sentido de justiça. Uma vida de trabalho que ele passou parece sem importância perante o incidente passado do outro. Fica cheio de amargura. Há tantos anos que te sirvo e nunca transgredi um sequer dos teus mandamentos, diz para o pai, e nunca me deste nem sequer um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Também com ele foi ter com o pai, e agora lhe fala cheio de bondade. O irmão mais velho não sabe nada a respeito da mudança interior e das peregrinações do outro, do caminho para o longínquo afastamento da sua ruína e do seu reencontrar-se. Ele só vê a injustiça, e aqui se mostra talvez também como o mais velho, mesmo que em silêncio tenha sonhado como uma liberdade sem limites, que ele interiormente se tornou amargo na sua obediência e não conhece a graça do que significa este em casa, da verdadeira liberdade que ele como filho tem. Meu filho, tu estás sempre comigo, diz-lhe o pai. Tudo que é meu é também teu. Ele lhe explica assim a grandeza de ser filho. São as mesmas palavras com as quais Jesus, na oração sacerdotal, descreve a sua relação com o Pai. Tudo que é meu é teu, e o que é teu é meu. A parábola interrompe-se aqui. Nada nos diz sobre a relação do filho mais velho, mas também não pode continuar, porque neste momento a parábola transita imediatamente para a realidade. Com essas palavras do Pai, Jesus fala ao coração dos fariseus e dos escribas que murmuravam
que se irritavam por causa da bondade de Jesus para com os pecadores. Fica então totalmente claro que Jesus identifica na parábola sua bondade para com os pecadores, com a bondade do Pai e com todas as palavras que são colocadas na boca do Pai. Ele mesmo diz aos piedosos. A parábola não explica qualquer realidade distante, mas trata daquilo que agora acontece através dele. Ele procura conquistar o coração dos seus adversários. Ele os convida a entrarem e a se alegrarem nesta hora do regresso à casa e da reconciliação. Essas palavras permanecem como um implorante convite a se manterem no Evangelho. São Paulo aceita essa implorante convite quando escreve: Pedimo-vos em vez de Cristo, reconciliai-vos com Deus. A parábola situa-se assim de um modo muito realista do ponto histórico em que Jesus a expôs, mas ao mesmo tempo ela vai mais além do momento histórico, pois o convite de Deus continua presente. Mas quem é que ela dirige agora? Os padres da Igreja referiram de um modo muito geral o tema dos dois irmãos, a relação entre judeus e pagãos. Não foi muito difícil para eles reconhecer no filho depravado que se afastou para longe de Deus e de si mesmo, o mundo do paganismo, a qual agora Jesus abriu as portas da graça para a comunhão com Deus, e para os quais ele agora faz a festa do seu amor. Também não foi difícil para eles reconhecer no filho que ficou em casa o povo de Israel, o qual com direito podia dizer de si mesmo: há tantos anos que te sirvo e nunca transgredi nem sequer um dos teus mandamentos. A tradução alemã suaviza um pouco essa declaração: nunca agi contra a tua vontade. Precisamente da fidelidade à Torá aparece a fidelidade de Israel e também a sua imagem de Deus. A explicação aplicada aos judeus não é injustificada. Se assim a deixarmos ficar, como a encontramos no texto, como aberta a palavra de Deus dirigida a Israel, que está totalmente nas mãos de Deus. Mas observamos que o pai da parábola não só não contesta a fidelidade do irmão mais velho, como também expressamente confirma a sua filiação. Meu filho está sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Portanto, será falsa a explicação, se dela se fizer uma condenação dos judeus, da qual não se diz nada no texto. Se podemos considerar a explicação da parábola dos dois irmãos, referida a Israel e aos pagãos, como uma dimensão do texto, a verdade é que permanecem possíveis outras dimensões. Em Jesus, o que se diz do irmão mais velho destina-se não apenas a Israel. Os pecadores que se dirigiram a ele também eram judeus, mas sim a um perigo específico dos piedosos, daqueles que estão em regle com Deus, que estão em regra, como Pi Glilot se expressa. Glilot relata a pequena frase: nunca transgredi nenhum sequer de teus mandamentos. Deus é para eles sobretudo lei. Eles se veem numa relação jurídica com Deus, e assim estão em ordem com Ele. Mas Deus é maior. Eles devem converter-se do Deus lei para o Deus maior, para o Deus do amor. Então eles não abandonarão a obediência, mas ela virá de uma fonte mais profunda e por isso maior, mais aberta e mais pura, mas sobretudo também mais humilde. Acrescentemos como um ponto de vista mais amplo o que antes já fora recordado. Na amargura da bondade perante a bondade de Deus, torna-se evidente uma amargura mais interior da obediência cumprida, que anuncia os limites dessa obediência. Interiormente, eles mesmos teriam também partido para uma grande liberdade.
Existe uma silenciosa inveja por aquilo que o outro pôde permitir-se. Eles não atravessaram a peregrinação que purificou o mais novo e lhe permitiu reconhecer o que significa liberdade, o que significa ser filho. Eles transportaram a sua liberdade propriamente para a servidão e não amadureceram para a verdadeira filiação. Também eles precisam ainda de um caminho. Só o conseguem encontrar se derem simplesmente a Deus o direito de assumir a sua festa como a deles. Então, com a parábola, é Deus que, por meio de Cristo, fala conosco. Nós é que permanecemos em casa, para que também nos convertamos verdadeiramente e estejamos alegres por causa da nossa fé. A parábola do dissoluto rico e do Lázaro pobre. Também nesta história se encontram diante de nós duas figuras contrastantes entre si: o rico que se regala no seu bem-estar e o pobre que nem sequer pode apanhar as migalhas que os ricos dissipados atiram da mesa. Segundo os costumes de então, pedaços de pão com os quais purificam as mãos e que depois atiravam para fora. Os padres da igreja classificaram em parte também esta parábola segundo o esquema dos dois irmãos e aplicaram na relação de Israel, o rico, e da igreja, o pobre Lázaro, mas também perderam a outra grande tipologia de que aqui se trata. Isso é mostrado já pelos diferentes pontos de partida. Enquanto o texto dos dois irmãos permanece aberto, termina como questão e como convite, aqui o fim irrevogável de um e do outro, e já descrito. Como pano de fundo que nos abre a compreensão dessa narrativa, devemos considerar uma série de salmos, nos quais o lamento do pobre sobe até Deus, que vive na fé em Deus e na obediência aos seus mandamentos, mas que só experimenta a infelicidade, enquanto os cínicos desprezam a Deus, caminham de sucesso em sucesso e saboreiam toda a felicidade da terra. Lázaro pertence aos pobres, cuja voz escutamos, por exemplo, no Salmo 44. Tu fizeste-nos escárnio dos povos, os pagãos só nos mostram desprezo. Por tua causa seremos mortos, dia após dia, tratados como ovelhas destinadas ao matadouro. A primitiva sabedoria de Israel tinha partido do princípio de que Deus recompensa o justo e castiga o pecador. Portanto, que ao pecado corresponde infelicidade e à justiça a felicidade. Pelo menos desde o exílio, essa sabedoria tinha caído em crise. Não só foi o povo de Israel como povo que tinha sofrido mais do que os seus vizinhos, levado ao exílio e oprimido. Mesmo no domínio privado, mostrou-se sempre mais que o cinismo compensa e que o justo deverá sofrer neste mundo. Nos Salmos e na literatura sapiencial posterior, vemos o esforço contra essa contradição, uma nova tentativa de se tornar sábio, de compreender corretamente a vida, de encontrar de novo e de conceber Deus, que aparentemente é injusto ou absolutamente ausente. Um dos textos mais impressionantes deste esforço, o Salmo 73, pode ser considerado, em certo sentido, o fundo espiritual da nossa parábola. Vemos lá a figura do libertino rico formalmente perante nós, acerca da qual o orante Lázaro se queixa. Eu tive inveja dos fanfarrões, ao ver que tudo corre bem aos malfeitores. Eles não sofrem nenhuma aflição, o seu corpo está sadio e bem alimentado. Não conhecem a fadiga dos mortais, e por isso a altivez é o seu colar. A maldade sai-lhes do coração embotado, a transbordar de presunção. Com a sua boca apontam o céu. Por isso, os agentes voltam-se para eles
e bebem com avidez das suas águas. Dizem: como sabe Deus disso? Como pode o Altíssimo saber isto? O justo sofredor que vê tudo isto está em perigo de se perder na sua fé. Deus não vê nada realmente, não ouve, não se preocupa com o destino do homem. Foi então para nada que conservei um coração puro. Sou provado a cada hora e molestado continuamente. O meu coração lastima-se. A mudança vem quando o justo sofredor contempla Deus no santuário, e ao contemplá-lo, a sua perspectiva se amplia. Agora ele vê que a aparente esperteza do cínico com sucesso, vista à luz, é loucura. Essa espécie de sabedoria significa ser louco e sem entendimento, como uma res. Ele permanece na expectativa dos animais e perde a perspectiva do homem, que está para além do que é material, para Deus e para a vida eterna. Podemos recordar neste momento outro salmo, no qual o perseguido diz no final: enche tranquilo o meu corpo com bens, os meus filhos serão saciados. Eu, porém, quero na justiça contemplar o teu rosto, ver-me saciado na tua figura ao levantar-me. Duas espécies da saciedade encontram-se aqui frente a frente: a saciedade com os bens materiais e ao ser saciado com a contemplação da tua figura, a saciedade do coração por meio do encontro com o amor infinito. Quando eu acordo, isto remete para o acordar para a nova vida, para a vida eterna, mas fala também do acordar profundo neste mundo, o estar acordado para a verdade, que já oferece ao homem uma nova saciedade. Deste estar acordado na oração, fala o Salmo 73. Pois agora o orante vê que a tão invejada felicidade do cínico é apenas como um sonho que esmorece ao acordar, cuja imagem se esquece quando se levanta. E como o orante conhece a verdadeira felicidade, eu, porém, permaneço sempre junto de ti. Tu segura-me pela minha mão direita. Que é que eu tenho no céu fora de ti? Junto de ti nada me agrada na terra. Estar perto de Deus é a minha felicidade. Isto não é consolação para o além, mas estar desperto para a verdadeira grandeza do ser humano, a qual pertence também a vocação para a vida eterna. Só aparentemente é que nos afastamos da nossa parábola. Na realidade, o Senhor quer, com essa história, juntamente introduzir no processo do despertar que está sedimentado nos Salmos. Não se trata aqui de uma condenação barata da riqueza ou dos ricos, nascida da inveja. Nos Salmos, como brevemente consideramos, é vencida toda inveja. Ao orante torna-se precisamente evidente que a inveja desta espécie de riqueza é insensata, porque ele mesmo conheceu o verdadeiro bem. Depois da crucificação de Jesus, encontramos dois homens que vivem bem, Nicodemos e José de Arimateia, que encontraram o Senhor e que estavam despertos. O Senhor quer conduzir-nos de uma esperteza insensata para a verdadeira sabedoria, ensinar-nos a conhecer o verdadeiro bem. E assim devemos, mesmo isso não estando no texto, dizer a partir dos Salmos, que o libertino rico era já neste mundo um homem de coração vazio, que queria na sua devassidão apenas abafar o vazio que já constava no aquém. Naturalmente, esta parábola, à medida que nos desperta, é ao mesmo tempo um apelo para o amor e para a responsabilidade que precisamos agora ter para com os nossos irmãos pobres, quer no plano da sociedade mundial, quer na pequenez do nosso cotidiano. Na representação do além que se segue na parábola,
Jesus detém-se nas representações que se encontravam no judaísmo do seu tempo. Sendo assim, não se deve forçar esta parte do texto. Jesus toma os elementos da imagem disponíveis, sem formalmente as elevar à sua doutrina sobre o além. Ele afirma claramente a substância das imagens. Sendo assim, não é sem importância que Jesus agarre nas representações do estado intermediário entre a morte e a ressurreição, que entretanto se tinham tornado patrimônio comum da fé judaica. O rico encontra-se no Hades como um lugar provisório, não na Geena, inferno, que é o nome do estado definitivo. Jesus não conhece uma ressurreição na morte, mas isso, como disse, não é a autêntica doutrina que o Senhor nos quer ensinar nesta parábola. Trata-se antes, como J. Jeremias apresentou de modo convincente, um segundo ponto culminante da parábola, da exigência de sinais. O homem rico diz do Hades a Abraão o que muitos homens de hoje dizem ou gostariam de dizer a Deus: se quiseres que acreditemos e que organizemos a nossa vida segundo a palavra da revelação bíblica, então deve ser mais claro. Manda-nos alguém do além para que nos possa dizer que de fato assim é realmente. O problema da exigência de sinais, da exigência de uma maior evidência da revelação, percorre todo o Evangelho. A resposta de Abraão, bem como a resposta de Jesus à exigência de sinais dos seus contemporâneos, fora do mistério é clara. Quem não acredita na palavra da Escritura, também não acreditará em alguém que venha do além. As mais elevadas verdades não podem ser forçadas à mesma evidência empírica que é própria das coisas materiais. Abraão não pode mandar Lázaro à casa paterna do homem rico, mas aqui algo nos chama a atenção. Pensemos na ressurreição de Lázaro de Betânia, a qual nos relata o Evangelho de São João. O que acontece? Muitos judeus acreditaram nele, explica-nos o Evangelho. Eles vão ter com os fariseus e relatam o que aconteceu, e depois reúnem o sinédrio para deliberar. Ali as coisas são vistas do ponto de vista político. Um movimento assim surgido entre o povo podia levar os romanos a entrar em ação e provocar uma situação perigosa. Por isso deveriam matar Jesus. O milagre não conduz à fé, mas sim ao endurecimento. Mas os outros pensamentos vão mais longe. Não reconhecemos por trás da figura de Lázaro, que coberto de feridas, jaz diante da porta do homem rico, o mistério de Jesus que sofreu fora dos muros da cidade, e que foi estendido nu sobre a cruz, exposto ao escárnio e ao desprezo, o seu corpo cheio de sangue e de feridas. Eu, porém, sou um verme, não um homem, escárnio da multidão, desprezado pelo povo. Este verdadeiro Lázaro ressuscitou. Ele veio para nos dizer isto. Se virmos na história de Lázaro a resposta de Jesus à exigência de sinais da sua geração, então nos encontramos em harmonia com a resposta central que Jesus deu a esta exigência. São Mateus diz assim: esta geração é má e perversa exige um sinal. Nenhum sinal será dado exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no interior da terra. Em São Lucas lemos: essa geração é má, ela exige um sinal, mas nenhum outro sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os habitantes de Nínive, assim o será também o Filho do Homem para esta geração. Não precisamos aqui analisar a diferença dessas duas versões.
Uma coisa é clara: o sinal de Deus para os homens é o Filho do Homem, é Jesus. E ele o é profundamente no seu mistério pascal, no mistério da morte e da ressurreição. Ele mesmo é o sinal de Jonas. Ele, o crucificado e o ressuscitado, é o verdadeiro Lázaro. A parábola, que é mais do que uma parábola, convida-nos a acreditarmos e seguirmos este grande sinal de Deus. Ela fala da realidade mais decisiva da história em absoluto.